Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Aprova Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes e nós estaremos juntos a partir de agora para tentarmos entender o nosso edital do IBGE. Edital esse que traz uma excelente oportunidade para esse finalzinho de 2025, início de 2026. Bom, deixa eu me apresentar para você em mais detalhes. Eu sou o professor Alex Mendes, sou geógrafo por formação, sou economista também, possuo pós-graduação na área de geografia brasileira, com ênfase em geopolítica, e mestrado na área de desenvolvimento econômico e sistema produtivo. Por um outro lado, eu sou professor há 27 anos, 18 deles dedicados somente a concurso público, a preparar candidatos na área de geografia e de economia. E eu serei o seu professor dessa disciplina aqui no concurso do IBGE. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse concurso para você. Aqui, um pouquinho da minha pessoa, eu sou graduado em Geografia e Ciências Econômicas, com especialização em Geografia Brasileira, com ênfase lá em Geopolítica, mestrado em Economia, na área de Desenvolvimento Econômico Regional e Sistema Produtivo. Sou professor há 27 anos, 18 deles dedicados só a concurso público. Sou funcionário público também, aprovado em segundo lugar lá no meu certame. Bom, vamos falar a respeito do edital publicado para o IBGE para supervisor de coleta e qualidade. Primeiro, é importante a gente lembrar que esse concurso do IBGE tem lá 1.110 vagas, tudo bem? Para a função de supervisor, de coleta e qualidade, espalhados lá de norte a sul e de leste a oeste, portanto, divididos lá para todo o território nacional. Nós temos vaga, literalmente, para todas as regiões do Brasil. Lembrando que esse concurso, ele é um concurso temporário, ele tem uma validade de até 3 anos, você vai assinar um contrato que será renovado trimestralmente. De 3 em 3 meses ele é renovado, podendo chegar lá até um período máximo de 3 anos. Então, é uma excelente oportunidade para quem quer começar 2026 com o pé direito. O pré-requisito para a função de supervisor de coleta e qualidade é apenas o ensino médio. Então, abre uma excelente oportunidade para aquele pessoal que terminou o ensino médio, que está terminando o ensino médio agora, em 2025, que também poderá prestar a prova. Isso porque a prova só acontecerá em fevereiro de 2026, o que dá, então, um tempo não só para você terminar o ensino médio, mas também para que você faça uma preparação de qualidade até lá para garantir a sua aprovação. É necessário um ensino médio completo e, nesse caso, a Carteira Nacional de Habilitação pode ser a definitiva ou a provisória, com, no mínimo, carteira B, que te habilita lá a dirigir automóvel comum. A inscrição está aberta até o dia 11 de dezembro e o valor a ser pago é de R$ 38,50. Esse valor tem que ser quitado até o dia seguinte da inscrição, portanto, até o dia 12 de dezembro. A banca é a Fundação Getúlio Vargas, que é uma banca muito sólida, é uma banca de longa tradição no mercado, é uma banca que goza de muita tradição e de muito respeito por todos nós que participamos do mercado de concurso público e, claro, que somos professores. É uma banca que conduz uma prova com alta qualidade e que não costuma cobrar qualquer tipo de pegadinha, faz uma prova limpa, uma prova bastante objetiva, uma prova de muita qualidade, que premia aquele aluno que de fato estudou com antecedência e que se preparou. Perfeito? Bom, quais são os benefícios
para esse edital? Primeiro, a remuneração, né? São R$ 3.379, mas não para por aí. Você terá também o auxílio alimentação no valor de R$ 1.175 e, portanto, nós já estamos falando aqui de algo próximo de R$ 4.500, mas você terá também o auxílio transporte. Se tiver filhos em idade escolar, terá o auxílio pré-escolar, terá férias proporcionais e 13º salário proporcional, o que significa dizer que você assinará um contrato de trabalho temporário com o IBGE. Portanto, as garantias trabalhistas são estendidas a você e é uma excelente oportunidade. Lembrando que aqui nós estamos falando de um contrato temporário, mas que pode abrir as portas aí para o mercado de concurso público para você. Quem sabe é o primeiro degrau para você alcançar o desejável estabilidade no mercado de concurso público. Aqui, para supervisor de coleta e qualidade, a gente vai ter na ampla concorrência 715 vagas. Para pessoas pretas e pardas, terá 275 vagas, o que significa dizer uma reserva de 25% do total. População indígena, 3%, com 33 vagas. População quilombola, 2%, com 22 vagas. E população com deficiência, 5%, com 55 vagas, totalizando, portanto, 1.110 vagas disponíveis para você. Perfeito? A jornada de trabalho é uma jornada de 40 horas semanais, portanto, um pouquinho menor do que a jornada de trabalho do trabalhador da iniciativa privada, que é de 44 horas semanais. Tudo bem? São 4 horas a menos. Lembrando que esse edital ele vai contar lá com uma etapa única. Essa etapa é uma prova, essa prova será uma prova de questões objetivas, portanto, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Essa prova vai acontecer somente no dia 22 de fevereiro de 2026 e, portanto, abre uma janela imensa de oportunidade para que você faça uma preparação de alta qualidade e comece 2026 com o pé direito. Quem sabe 2026 não será o ano da virada da sua vida. Aqui eu quero te lembrar que a prova para supervisor vai acontecer na parte da tarde, o que significa dizer que você pode se inscrever para os 2 cargos desse concurso. Isso porque você terá um cargo que é o agente de pesquisa e mapeamento, cuja prova será realizada de manhã, de 8 da manhã até às 11. Então, você pode se inscrever para os 2 cargos, tudo bem? Para o agente de pesquisa e mapeamento, cuja prova será de manhã, e para o supervisor, na parte da tarde. E aí, claro, se você for aprovado em ambos, você escolhe qual cargo que você quer assumir. Professor, pode mesmo se inscrever para os 2 cargos? Pode. O IBGE fez exatamente uma prova de manhã e outra à tarde para que determinados candidatos que queiram façam os 2 concursos. Então, você pode encaminhar. Claro que você terá que pagar as 2 taxas para cada cargo que você quer concorrer. Tudo bem? Perfeito? Bom, dito isso, então, vem lá as disciplinas que você vai precisar estudar. Então, a gente tem, língua portuguesa, que terá 14 questões. Observe que língua portuguesa, noções de administração e situação gerencial e a minha disciplina, que é geografia, são aquelas que têm a maior quantidade de ponto possível, Então, no total aqui, 14 pontos cada disciplina, tudo bem? Depois você tem
raciocínio lógico e matemático com 8 questões, ética no serviço público e noções de informática com 5 cada uma, totalizando 60 pontos no total. Perfeito? Bom, a prova terá uma duração de 3 horas, como eu disse, será uma prova objetiva de caráter, eliminatório e classificatório. O que significa dizer que você terá lá, que fazer a maior quantidade possível de pontos, não somente para ser aprovado, mas para ser aprovado dentro do número de vagas, na frente do seu concorrente. E é aqui que a boa preparação entra em jogo. Será considerado aprovado o aluno que tiver 18 pontos na prova objetiva, pelo menos 30%, e no mínimo 1 ponto em cada disciplina. E a partir daí entra a classificação. Os melhores classificados ficam com as vagas. E aqui, uma boa preparação, um bom professor, um bom curso vai fazer toda a diferença para que você possa ter lá a sua vaga garantida. Tudo bem? Bom, qual é o conteúdo programático na nossa disciplina de geografia? Noções básicas de cartografia, pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, localização geográfica com coordenada geográfica, latitude, longitude e altitude, representação, leitura, escala, legenda e convenções de mapas, aspectos físicos do Brasil e meio ambiente, grandes domínios de clima, relevo, vegetação, hidrografia e ecossistema, organização do espaço agrário e também do espaço urbano, a dinâmica da população brasileira e, finalmente, a formação territorial e a divisão político-administrativa do Brasil. Professor, o conteúdo é relativamente grande. Não é, não. A gente vai ver que existe aqui um coração, um core que a gente vai ter que estudar, que é aquilo que a FGV de fato cobra. E essa é a diferença, É a gente saber o que estudar de fato, que é aquilo que cai na nossa prova para garantir a aprovação. Então, como é que a FGV, pessoal, cobra a nossa disciplina de geografia? Primeiro, não tem decoreba, não tem pegadinha, não tem lista de conteúdo, que você possa, de alguma forma, memorizar. Aqui o que vale, é que a banca cobra texto curto, gráfico, mapa, tabela e situação prática. A capacidade de você interpretar mapa, gráfico, tabela, relacionando isso com um texto e, portanto, interpretação é fundamental. Foco na interpretação e na aplicação do conhecimento, portanto, o aluno tem que correlacionar uma questão com outra. Por exemplo, a banca apresenta para você uma pirâmide etária e da pirâmide etária ele pergunta quais são as consequências advindas daquela interpretação. Então, sabendo que a pirâmide etária brasileira ela vem afunilando na base e alargando no topo, eu chego à conclusão óbvia que o Brasil tem lá o aumento dos gastos com assistência social de idosos, com previdência social, com acessibilidade, com saúde física e mental dos idosos, e nós temos problemas com o financiamento desse sistema de assistência e previdência social. Perfeito? É interpretar o gráfico e saber o que está sendo perguntado no comando da questão. Legal? Aqui há um peso alto para temas como população, espaço agrário e urbanização. Esse é o core da prova, é o coração da prova, é aquilo que a gente tem que estudar com mais afinco. Costuma mesclar tema conceitual com a leitura de dado estatístico e, portanto, dados que vêm do próprio IBGE, o censo de 2022 está aí e, portanto, a prova deve trazer muita questão sobre isso, dados também do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
e às vezes da própria ONU. A prova não é uma prova muito fácil, mas também não é uma prova difícil. É uma prova de conteúdo intermediário. Para a galera que estudar com antecedência, é uma prova bem fácil de se fazer, é uma prova tranquila que vai garantir a sua aprovação. Há uma forte tendência a cobrar atualidade geográfica e, portanto, como eu falei, trazer dados, por exemplo, do censo de 2022 e, a partir dali, buscar a sua interpretação. Há uma exigência de conceito claro para você correlacionar o fenômeno. Por exemplo, a urbanização e a metropolização no Brasil com os problemas urbanos. Exemplo, favelização, periferização, trânsito caótico, poluição, falta de moradia, violência urbana e por aí vai. É isso que a banca de fato exige dos candidatos. Quais são os erros mais comuns nessa preparação? É o aluno achar que dá para fazer uma lista e decorar. Não dá para fazer lista e decorar. A banca FGV não é a banca da decoreba. Não dá para definir as questões sem relacionar com os fenômenos do dia a dia. Outro erro comum é quando o aluno não consegue interpretar mapa, gráfico, tabela, quando ele não consegue relacionar isso com o texto. Então, se eu não consigo interpretar o que está sendo colocado, dito no texto, com o mapa, com a tabela, com o gráfico, com a questão de atualidade, eu terei dificuldade para poder fazer a questão. Conteúdo programático que de fato cai na prova. A FGV dá muita ênfase na parte de urbanização, metropolização, rede urbana e problema urbano. População brasileira é algo que ela vai pegar muito nessa prova. Crescimento populacional, distribuição da população pelo território brasileiro, migração, estrutura etária, indicador social, agropecuária, a modernização conservadora do campo no Brasil, complexo agroindustrial, produção voltada para o mercado externo, conflitos no campo, a disputa pela água, pela terra e pelos recursos naturais. Como é que a gente estuda, professor, geografia para o IBGE? Primeiro a gente começa lá com cartografia. É fundamental que você relembre aqueles conceitos que vêm lá desde o ensino fundamental. Rosa dos ventos, pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Depois, entender escala e legenda de mapa. Entendeu isso? Tá bacana? A partir daí, a gente vai estudar população, urbanização e migração, que são os temas mais cobrados e mais ligados às atividades do IBGE. Depois a gente avança para a área de agropecuária e vamos tentar entender a agropecuária com a questão da geografia econômica. E depois a gente revisa regionalização brasileira, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e intercala isso com a teoria e a resolução diária de exercício da banca FGV e de outras bancas. E aqui você vai estar muito bem servido, porque aqui no Aprova Concursos nós temos um banco imenso de questões, todas elas gabaritadas. É só você acessar aprovaconcursos.com.br/questões. Você tem um banco imenso de questões, todos eles com gabarito, banca atualizada, inclusive com assistente de inteligência artificial para te ajudar a gabaritar a prova do IBGE. Perfeito? A partir daí, como é que a gente revisa a nossa disciplina? Revisão rápida. Depois de 24 horas, o estudo que foi realizado no dia anterior a partir do teu resumo. Revisão semanal
com resumo, refazendo as questões que você errou, para ver onde errou, como errou, o que interpretou errado. Refazer questões da FGV até memorizar os padrões de cobrança e os pontos aqui que os alunos mais erram e como evitar. Primeiro, a confusão dos alunos com escala. O aluno tem muita dificuldade em entender escala numérica e gráfica. Não pode errar isso na prova. Escala numérica, escala gráfica tem que estar na ponta da língua para você não errar esse tipo de questão na hora da prova. Relacionar urbanização com problema socioespacial. Então eu quero tentar entender a expansão urbana no Brasil com a favelização, com a segregação socioespacial, com o problema da mobilidade urbana, que é o problema de congestionamento. Eu quero relacionar com a questão do saneamento básico e o meio ambiente. Eu quero correlacionar a violência urbana e problemas com o subemprego. Tudo bem? Dificuldade em relacionar migração. E aqui há uma dificuldade, sobretudo, porque o aluno não consegue interpretar mapa. E aí ele tem dificuldade de entender migração intrarregional, interregional, migração eventualmente sazonal, que nós chamamos de transumância, migração pendular, êxodo rural, migração de retorno. São temas, né, que você tem que, de fato, dialogar para poder fazer uma boa prova. Interpretação de gráfico populacional, para fazer uma leitura crítica de série temporal, e misturar a divisão regional. Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade lá de compreender as macro-regiões brasileiras. Esses são os erros que o aluno mais comete. Bom, pessoal, nós vamos encerrando, então, essa análise do edital do IBGE por aqui. Te espero na nossa primeira aula aqui no nosso Aprova Concursos. Um forte abraço para você e até lá!